Fala, meu lindo, minha linda. Que isso, hein? Que isso? O povo aqui é muito animado. Nós estamos em Florianópolis e hoje tem que respeitar. Hoje nós vamos gravar a série Vida. E a partir de hoje, aqui no nosso canal do YouTube, começa uma nova série. Uma série que eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai ministrar ao seu coração. E coisas novas irão surgir. Coisas ainda maiores irão acontecer. E se você ainda não teve uma experiência com Deus de verdade, que essa série sirva de base para promover essa experiência e uma jornada com Jesus extraordinária começar. Eu só quero te pedir um favor antes de começar a mensagem. Se inscreve no canal, meu lindo. Já é a 30ª série que você assiste. Ativa o sininho. Oh, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. Gente, eu tô apaixonado. Obrigado. E vamos fazer o seguinte. Antes que eu chore, antes de começar, vamos para a mensagem. Hoje nós temos um assunto que é o tema dessa mensagem. Eu confesso para você que algumas coisas me motivaram a falar de novo sobre um assunto tão recorrente. Eu vou falar sobre ansiedade. E o tema da mensagem é ansiedade persistente. Sabe, uma coisa que eu ouvi esses dias e que me colocou uma pulga atrás da orelha e que de uma certa forma me incomodou bastante. Alguém havia dito que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade é falta de fé. E quando eu ouvi isso, eu me incomodei profundamente e busquei algumas respostas no Senhor. E hoje eu quero dividir com você sobre esse sentimento que assola tanta gente, que destrói tantos sentimentos, que coloca pessoas em cama, que traz desejos de morte. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Diz o seguinte a palavra: sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, ele explicava para os seus. Esse é o retrato do início de uma história. Está deixando claro que sempre Jesus se fazia compreendido, principalmente para aqueles que estavam próximos a ele. Mas aí um cenário totalmente novo aparece na história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco se enchia d'água. E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não está preocupado que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: acalmem, aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. E Jesus disse: por que vocês ainda estão com medo? Por que vocês ainda não
acreditam completamente. Eu lido com pessoas todos os dias. Eu confesso que eu nunca imaginei a proporção das coisas que Deus faria através daquilo que nós estamos fazendo agora, que é pregando o Evangelho de uma maneira simples, para todos. E eu jamais imaginaria que um projeto que nasceu em um teto, um lugar de um restaurante, um mezanino de um restaurante, para 30 pessoas, alcançaria milhões de pessoas. E à medida que o tempo passa, algumas coisas ficam ainda mais latentes para nós que estamos nessa ponta pregando. As necessidades ficam ainda mais latentes e a gente consegue olhar pelas reações e pelas perguntas quais são os problemas do nosso tempo, quais são as aflições deste momento da vida da gente. E a pior de todas, a mais recorrente, a mais assustadora, é a ansiedade. Algumas pessoas nós tratamos através das mensagens, mas outras a gente conversa. E quando eu digo tratar, não estou falando da figura médica, estou falando da figura de conselho, de conforto em algum momento, através da palavra. Mas nós, rotineiramente, conversamos com alguém, seja num ambiente rápido, passageiro como o aeroporto, ou às vezes numa mesa de restaurante, sobre o assunto ansiedade. Agora, nessa semana, a gente teve um contato com uma pessoa muito famosa no Brasil, que estava enfrentando crises de ansiedade absurda, a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. Eu não estou falando de uma carreira pequena, estou falando de uma carreira gigantesca, de milhares e milhares de pessoas que acompanham e de centenas de famílias que são sustentadas por aquela carreira artística. E aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo, eu também, da tela, da internet, forte, imponente, corajosa, parecia um gatinho escondido atrás de uma mesa, parecia um menino, abrindo o coração e dizendo: olha, eu estou com medo, eu estou com crise de pânico, estou com ansiedade, eu acho que eu não consigo mais. E aí eu estou aqui olhando, e eu sei que aquela pessoa acredita em Deus de todo o coração, e que confia no Senhor de verdade. E eu estou aqui olhando para aquilo, sabendo que falar de Deus de novo parece que não vai fazer tanto sentido, porque aquela pessoa já conhece Deus. E na contrapartida, algumas semanas atrás, alguém me diz publicamente: olha, a ansiedade é falta de Deus. Então, peraí, se a ansiedade é falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar: mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus, permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é: como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Ah, irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem. A ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é falta de fé. Ah, vamos começar a treta. Olha,
tanta cobrança que colocar mais uma é difícil. Eu estava conversando com uma garotinha essa semana, e ela me dizia das pressões da vida dela, do tanto de prova que ela tem. Enquanto ela falava, eu comecei a ficar ansioso. Eu desisti do colégio no lugar dela. E eu perguntei para ela, na sua sala muita gente toma medicamento? E ela começou a falar a lista que todo mundo que está na sala dela toma. São todos adolescentes. E eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a realidade. Doenças que na nossa geração parecia que não eram reais, quando pelo menos eu era adolescente, hoje são reais. Remédios que nem sequer eu sabia o nome, hoje todo adolescente sabe e toma. Então o problema está começando na base, está chegando na nossa fase e parece que tudo vai de mal a pior. E aqui eu vou para a palavra. A palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo: entrem no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade começa. E a tempestade é assustadora. A Bíblia diz que o vento é forte, as ondas batem, e agora o barco começa a encher-se d'água. A pergunta é: e Jesus? Dormindo na almofadinha dele. A tempestade não acordou Jesus. A tempestade não tirou o sono dele. Eu queria ter o sono de Jesus às vezes, para poder dormir uma noite inteira sem acordar com a serena. É um desabafo. Mas, brincadeiras à parte, Jesus segue dormindo, e ele está no barco no meio daquela tempestade. E os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que o fato de Jesus dormir significa que ele não está preocupado com a morte iminente deles. Então olha que loucura, Jesus está no barco, e a preocupação dos discípulos é: a gente vai morrer e ele vai seguir dormindo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas a preocupação deles é: ô Jesus, hello, ei, o senhor não está preocupado que nós vamos morrer, porque nós estamos para morrer, e vai ser daqui a pouco. Nós, se nós não morrer dentro, nós vamos se jogar para morrer fora. Jesus, só um detalhe, veja que interessante. Eu não estou falando de gente que não conhece a Jesus. Eu não estou falando de gente que não andou com ele, ou que não o ama, ou que não o conhece. Eu estou falando de gente que dorme e acorda com Jesus todos os dias. Agora entenda quão poderosa é a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir os nossos sentimentos. Entende que, puxa, esse homem transforma água em vinho, esse homem multiplica pão e peixe, esse homem cura cegos, leprosos, paralíticos, e a minha preocupação é que eu, que sou do time, vou morrer afogado e ele vai ficar dormindo. Entende que o sentimento não tem lógica? Sim ou não? O sentimento é absurdo e ele não tem lógica. Então eu começo a entender
que a ansiedade, esse sentimento, realmente, ele não tem lógica. E ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum. Porque ela não confia em nada. Ela tira todas as nossas certezas. Ela rouba o nosso chão. Ela tira as nossas esperanças. Agora, o ansioso, não. O ansioso, ele tem Deus. O ansioso, ele confia no Senhor. Eu sei que às vezes tem uns que não, mas entende, o que eu estou falando é um panótipo geral. Ele conhece ao Senhor. Ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. O problema é que quando o sentimento se torna maior do que o indivíduo, quando o sentimento se torna maior do que nós, quando as emoções nos governam e nós deixamos de governar as emoções, aí sim, deixamos de confiar em Deus de maneira completa. Aí sim, deixamos de ter fé em Deus de maneira completa. Mas entenda que não é a falta de fé que traz ansiedade, é a ansiedade que traz falta de fé. Eu quero... Então agora, a gente entra numa crise emocional, porque nós como seres humanos temos uma batalha que é anular-nos, que é anular os nossos sentimentos, que é anular as nossas vontades. E entenda, quando eu estou falando disso, eu estou falando de o que o Evangelho diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente vai entrar numa confusão gigantesca, lindo, porque a gente vai começar a remeter aos princípios de tudo. Quem governa? Quem domina? Quem é o que está no comando? Quem é que está no centro? Quem é que está com as mãos segurando na ponta? Aí, lindo, eu preciso retomar a nossa conversão, se ela é genuína ou não. Eu preciso retomar se quem governa o meu coração, a minha vida, a minha história é Ele ou não. Eu preciso retomar os primórdios, porque lá no começo, com os meninos ansiosos que estavam no barco, apareceu uma ordem bem clara: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Lá no início, é Jesus dizendo: lindos, que entrem no barco e nós vamos para o outro lado. Não, bebê, eu preciso que você entenda isso. Ei, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Não. Vamos agarrar aqui, ó. Entra no barco. Pô, é que quando eu fiquei aqui travado, eu falei assim: o quê? Como assim? É isso aqui, ó. Entra no barco, que nós vamos para o outro lado. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque podia dar o tsunami na terra, podia dar um furacão, podia cair 19 raios no mesmo barco. Não importa. Ele falou lá: nós vamos. Se eu tenho uma palavra, se eu tenho um endereço claro, se eu sei o que sou e quem Deus é em mim, eu não preciso ter medo do que acontece no meio. Eu só preciso ter certeza de como que vai acontecer no final. Eu preciso anular esse tempo passageiro para dizer: Deus, eu sei quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Se Deus me deu uma palavra sobre o amanhã, eu preciso parar de temer o entretempo, sabe? Eu só preciso crer dizendo: sim, Jesus, se o Senhor falou que nós vamos para o outro lado, não importa, vou ficar tirando água do barco até o Senhor acordar e falar: aquieta-te vento, acalma mar, porque eu ainda permaneço no barco. Entende? Não, agora vamos resolver a treta. Porque tem gente que ainda vai sair de uma mensagem como essa assim, dizendo: bom, e a vida continua o caos. É verdade? Tem gente que ainda pode terminar esse vídeo dizendo: eu cansei, eu não aguento mais, eu até queria crer no que esse garotinho está falando aí, mas eu durmo e acordo com o mesmo sentimento. Eu quero
a gente descortine as nossas emoções. Vamos descortinar o que a gente pensa. Se os discípulos vendo Jesus no barco, aquilo não era suficiente, sejamos sinceros, que também não nos é suficiente saber que Jesus está no controle da nossa história. A gente tem que ser sincero. Pensa, irmãos, a gente se move pela fé. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas entenda que nós não vemos Jesus aqui. Alguém está vendo? Só porque eu tenho um pouco de medo de você. Ninguém. Mas pela fé nós podemos saber e sentir que Ele é real, verdadeiro e está aqui através do seu Espírito Santo. Amém. Concordamos? Concordamos? Ah, que bom. Concordamos então. Então vocês estão reconhecendo que mesmo sabendo e tendo certeza que Ele está no barco, isso não é suficiente. Vocês são ruins mesmos. Nós somos. Eu também sou assim. E eu tive já centenas de provas contra mim, dizendo que é isso que eu sou. Eu prego o Evangelho. Eu falo de Jesus bonitinho para todo mundo. Mas tem dia que eu estou assim: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho? E eu sei que Ele está no controle, porque eu já vi a prova desse controle centenas de vezes. Mas sempre tem um amanhã que vai precisar que eu saiba de novo. Então sejamos sinceros. Saber que Ele está no barco não é suficiente. Eu sei que a nossa humanidade é difícil, mas entenda que tem uma coisa que acalma mais os discípulos do que a própria tempestade acabando. É quando Jesus acorda. Nós temos uma menininha recém-nascida, e às vezes ela está no carrinho e ela está chorando, e a gente não está na frente dos olhos dela, mas a gente está falando: filha, a gente está aqui. Aconteceu isso até hoje. Filha, o papai está aqui. O papai está aqui. E ela não parava de chorar, até que eu saí e de uma voz me transformei em uma cena, uma imagem. Ela olhou para mim e abriu um sorriso e parou de chorar. Com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que aprender a orar, lindo, e a pedir de maneira correta. Jesus, eu sei que o Senhor está, mas eu preciso urgentemente te ver. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas me dá um sinal das tuas mãos. Jesus, eu não sei como eu vou ver e sentir, mas eu preciso. Entende que a oração certa traz a resposta real que a gente precisa. E eu não estou te dando uma receita de bolo, eu só estou dizendo que existem maneiras de nós sufocarmos esses sentimentos, e o sentimento se constranger com o amor e o favor de Deus sobre nós. Eu poderia te contar as minhas histórias, mas eu perderia tempo demais. Eu só vou dizer para você o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é acordado. Acordado. Jesus não acordou por conta do vento. Jesus não acordou por conta da tempestade. Nem sequer as águas que invadiam o barco foram suficientes para acordar. Mas a voz de um discípulo foi. Não. Ah, lindo, se você soubesse que a tua voz é muito mais alta do que a tempestade que você vive. Se você entendesse que para o Senhor é muito mais comovente a tua voz do que a tua dor. Entende? É muito mais importante o que você diz do que o que você sente. Como assim, David? Eu só estou te dizendo que você tem que orar mais, lindo. Você tem que dobrar mais os teus joelhos. Você tem que falar mais para o Senhor o que você sente. Para de esconder no teu espírito a dor. Para de esconder como se não tivesse nada acontecendo. Não, grita, Senhor, é o seguinte, eu até acredito que o Senhor está no controle, mas pelo amor, aparece, faz alguma coisa. Porque se a gente não fazer assim, além de ansioso, a gente vai ser hipócrita. Porque é isso que a gente quer. Deus não está sujeito às nossas vontades.
mas a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, lindo, eu imagino a coragem dos discípulos, porque eles estão com medo, mas não querem acordar, porque não sabia que você não vai acordar de mau humor. Acorda, mas daí nós vamos morrer. Aí um perguntou para o outro: acorda o homem ou não acorda o homem? E aí, irmão, o que nós faz? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda, irmão? Acorda ou não acorda? Então toma coragem você, irmão. Acorda você, acorda o mestre, começa a gritar. Não tenta esconder e fingir que está tudo bem do jeitinho que está. Não. Acorda, coloca para fora, diz, rasga o coração. Diz para o Senhor Jesus: eu estou ansioso mesmo. Eu sou ansioso mesmo. Eu preciso que o Senhor apareça de algum jeito, preciso que o Senhor fale, mostre. Usa um profeta, me dá um sonho. Coloca esse menino para pregar alguma coisa que eu preciso ouvir agora. Mas provoca, entendeu? Provoca, sacode. A Bíblia diz que Jesus acordou. Quem me acordou? Parece que eu vejo tudo assim, ó. Aí a palavra de Jesus é: vocês ainda não aprenderam. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é um processo. Vocês vão andar comigo e vão continuar aprendendo. Não resolve de uma história. Vocês ainda não aprenderam. Acalmem. Olha que legal. Jesus acalmou aqui primeiro, para depois acalmar aqui. Acalmem. Aí ele olhou para o vento: aquieta-te, vento. O que é mais fácil? Aquietar o vento ou acalmar aqui? Seja sincero, lindo. É mais fácil de Jesus parar a terra do que acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração muitas das vezes. Mas Jesus demonstra de maneira clara que Ele se preocupa mais com o que acontece aqui do que o que acontece aqui. Lindos, acalma o coraçãozinho de vocês. O vento, cala a boca, baixa a bola. A Bíblia diz que o vento fez assim, ó. Mas eu imagino que o coração dos discípulos ficou aqui, ó. Tudo olhando para Jesus assim, ó. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Eu confesso para você que terminei de ler esse texto feliz. Quando li e reli, entendendo nessa perspectiva, eu terminei feliz. Terminei assim dizendo: ufa, Jesus, então segue o jogo. Glória a Deus. Pode acordar, Pedrinho, amanhã tem campeonato. Eu entendi, está tudo dominado. Nossa humanidade vai sendo aplacada a cada dia. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, menos medo nós temos. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Jesus nós nutrimos dentro do nosso coração. Não acontece de um dia para a noite, isso acontece no caminho. Acontece caminhando com Jesus. Então, basicamente hoje eu sou ansioso, amanhã vou ser um pouco menos, depois de amanhã menos ainda, e depois de amanhã muito menos do que ontem. Mês que vem quase nada, até uma hora que eu pegue a almofada, deite no lado de Jesus e deixe o pau torar para dentro do barco. Até que chegue uma hora que eu confie 100% e deixe a onda bater. Vai chegar uma hora, bebê, que vai dar uma confusão. Você vai falar assim: me dá uma almofada. Que se o mestre está de almofada, eu também quero uma almofada. Dá uma almofadinha, papai. Aí você deita no ladinho do papai. Fala: Jesus, não deixa ninguém acordar nós, não. Porque se o Senhor falou que vai nós chegar no outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Não importa o tamanho da onda, não importa a intensidade da tempestade,
O que importa é saber que o Senhor que está, faz, e se acontecer aqui dentro um desespero, o Senhor acorda. Mas entendo que quanto mais caminho, menos preciso te acordar. Meu lindo, se você está ansioso, fique tranquilo, isso é normal. Não é falta de Deus, não é falta de Jesus, não. Fica tranquilo, isso é coisa da gente, faz parte. Mas deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais, você experimentar da graça, do amor e do cuidado de Jesus, mais segurança você vai ter, mais certeza você vai ter. E a certeza, ela vai aplacando o medo. E aí sim, quanto menos medo, menos ansiedade. Quanto mais segurança no Deus que você serve, menos ansiedade. E aí você vai viver menos ansiedade hoje, bem menos amanhã. E lembre-se, até uma hora que você consiga descansar aonde Ele descansa, e andar aonde Ele anda, agir aonde Ele age, e saber que Ele não só está no controle, Ele faz. Vou te contar, eu estava tão ansioso para essa série. Eu não tinha visto isso aqui pronto. Eu não vi pronto o background, eu não vi. Tá bonito, né, André? É legal. E é isso. Mas já fui mais ansioso. Já tive muito mais cabelo branco por conta de série gravada. Enquanto eu falava, eu tô aqui lembrando: Jesus, cada série que passa, mais de boa eu tô ficando. Menos amanhã, menos depois de amanhã. Jesus, nós oramos, Senhor, para que esses sentimentos a cada dia sejam aplacados no nosso espírito, para que a cada dia nós possamos te conhecer melhor, te conhecer mais, amar o Senhor mais, sabendo que algumas coisas são naturais, algumas podem ser tiradas de vez. Mas Jesus, o segredo é o Senhor. E nós queremos, Jesus, que aonde tiver um coração ansioso e aflito agora, o Senhor acorde no meio da tempestade. Aonde estiver alguém agora, Senhor Jesus, passando por dias de angústia, que o Senhor acorde no meio dessa tempestade, que o Senhor mova o vento, que o Senhor acalme o mar e a tempestade, que o Senhor apareça de alguma forma, porque na verdade, Jesus, nós sabemos que o Senhor está, mas a gente quer ver. A gente é assim, Jesus, eu sei, mas a partir do momento que o Senhor vai aparecendo mais, a gente vai ficando mais de boa, até o momento que a gente vai deitar no teu lado e vir curtir a viagem. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Tem que respeitar Florianópolis, hein? Tem que respeitar. Sem dúvidas, essa é a melhor série da nossa vida. E essa é talvez uma das mensagens mais duras dos meus últimos 7 anos gravando séries. Eu não vou tocar numa ferida, eu vou afundar o dedo nela. Então talvez irrite mais do que te edifique no começo. Mas lembre-se que isso é o principal agente do Evangelho: produzir em nós um arrependimento tão genuíno que mude totalmente a rota da nossa história. Antes de começar o vídeo, eu vou precisar da sua ajuda de verdade, porque talvez, por conta do que a gente vai falar, a gente não vai lutar só contra o inimigo, mas vamos lutar contra o algoritmo.
porque é um ponto sensível do nosso tempo. Então eu vou te pedir de verdade, compartilha para o máximo de pessoas que você puder essa mensagem. Sabe, faz ir longe, curte o vídeo agora já, curte, comenta, compartilha, manda em todos os grupos de amigos que você tem. Olha, se você conhece alguém que está escravizado por alguma coisa na vida, seja lá qual for, essa mensagem precisa chegar para essa pessoa. Eu só te peço isso de maneira humilde, me ajude a fazer isso aqui chegar tão longe que o inimigo não tenha como parar. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Amém? Vou te falar, lindo. Eu tive uns momentos com o Senhor meio tenso essas semanas agora. E um desses meus momentos com o Senhor não, sabe, Ele não falou de boa comigo, Ele falou bope. Pede para sair. Irmão, eu estou lendo a Bíblia de boa, suave na nave. Abri Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho mau, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Senhor, o que eu tenho a ver com o problema dos outros? Eu te dei voz, eu te dei mensagem, eu te dei palavra e te mostrei o problema. Se você não ter coragem para falar, o sangue será cobrado das tuas mãos. E eu estou aqui agora dizendo para você: se prepare, o pau vai torar. Avisa pro irmão que está viciadinho em jogo na internet do teu lado. Avisa ele que tem problema de pornografia gravíssimo e não consegue se libertar. Sabe, avisa para alguém que trai a esposa e vive com 2 famílias. Avisa alguém agora. Fala para ele, fala: olha, se eu fosse você, te endireita, bebê. E essa é a palavra que todo mundo odeia, porque é a palavra que nos confronta. Mas quando você olha para Jesus, alguma das mensagens dele, a primeira palavra que ele usou foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Agora veja, eu preciso contextualizar. O meu jeito de pregar é diferente. Eu demorei para entender, mas eu não gosto de confusão. Eu não gosto, eu sou de boa. Eu não tenho nada quentíssimo de ninguém para falar. Eu quero viver a minha vida, pregar o evangelho, ficar de boa. Mas daí o Senhor disse: melhor falar, porque senão o sangue vai estar na tua mão. Vou te contar uma história. Um rapaz chamado Michael Prozac, em 2016, ele criava 2 leões dentro de casa, um macho e uma fêmea. A justiça da República Tcheca tentou tirar esse leão da casa dele, mas não conseguiram tirar. Chegou o momento que ele fechou, trancou as portas e agora ninguém mais podia entrar lá dentro. E como não tinha outro lugar para colocar o leão, então deixaram lá mesmo. Um dia o pai desse garoto chegou em casa. Ele tinha 33 anos e ele estava totalmente... Bom, eu vou falar de maneira mais leve. Ele estava morto dentro da jaula do leão macho. Estava morto. E eu sei o que você está pensando. O que tem a ver isso? É porque o leão é lindo, né? O leão é fofinho quando é pequeno. Você já pegou um leão pequenininho no colo? Eu já peguei. Quando eu casei, eu fui para uma lua de mel com a minha esposa, e a gente foi num lugar em Buenos Aires que a gente podia pegar os animais filhotinhos do colo, e um deles foi um leão. E ele é lindo, é muito lindo, é gostoso, você pega no colo, é fofinho. Mas não leva para casa não, porque ele vai crescer e um dia ele vai lembrar de quem ele é. Ele é um leão e ele vai matar você. O pecado é exatamente igual.
Ele é fofinho no começo, ele é bonitinho, ele não faz mal para ninguém, ele não afeta a sua vida em nada. Ele é muito legal no começo, mas aí ele cresce. E quando você menos perceber, você está preso na mesma jaula que ele. E ele vai consumir você. Ele vai destruir você. E sabe, o maior caos da nossa geração é porque tem um monte de nós que está preso em jaulas, com coisas que começaram bem fofinhas, mas que agora estão olhando com os dentes arreganhados para nós. E o próximo a ir embora somos nós, tragados pelo pecado, mortos por ele. Eu vou te dar um dado muito preocupante do nosso tempo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor não colocou em vão. Eu sou uma pessoa que está minimamente informado com aquilo que está acontecendo no meu tempo. E talvez você não sabe, mas a nossa sociedade se endivida cada dia mais, e cada dia fica pior a situação financeira do nosso país. Saiu uma pesquisa dizendo que existem pessoas que estão deixando de comer porque estão viciadas em jogos. Os divórcios nunca foram tão frequentes no nosso tempo como agora. Abandonos de criança nunca foram tão frequentes como agora. Abortos nunca foram tão frequentes como agora. Violência doméstica nunca foi tão frequente como agora. Nós temos um problema gigantesco na nossa geração. Nós temos uma crise estabelecida e os sensores estão todos com luzes vermelhas e a gente não está observando. Então, quando eu olhei para esse texto de Ezequiel, eu disse: Senhor, então só me faz olhar os sensores e diz o que eu preciso falar. E então o Senhor me trouxe uma palavra que antes de confrontar você, me confrontou. E me confrontou com a missão que me cabe. Me confrontou com aquilo que eu preciso. Porque no fim, meu lindo, tudo isso é sinônimo de uma coisa só: distância de Deus. Isso não é nada além do que um vazio que existe dentro do ser humano, ao ponto de escolhermos as coisas piores da vida substituindo pelas melhores no lugar. Sabe, é como se você tivesse a melhor coisa do mundo e você dissesse: eu não quero, eu prefiro lixo. Existe uma receita perfeita e você diz: eu quero a que dá errado. Existe um modelo perfeito e você diz: eu quero o que tem crise. É maluco demais, mas isso é o homem sem Deus, é o homem distante do Senhor. Quando eu parei para olhar as coisas e dizer: Jesus, quantas pessoas me ouvem? Nos últimos meses, no último mês, dentro da nossa rede social foram mais de 200 milhões de pessoas que viram um vídeo pelo menos. Você pode pensar que talvez isso seja normal, mas isso não é normal. A questão é: eu preciso que você olhe e leve a sério aquilo que Deus está falando no nosso tempo. Nós estamos tratando o leão como animalzinho de estimação, mas ele vai crescer, e o problema nosso é que nós aprendemos a negociar com aquilo que vai ficar perigoso um dia. E para mim isso aqui está muito claro. Quando eu olhei essa pesquisa que falava sobre jogos de azar, eu sei que aqui não tem ninguém que tem isso no telefone baixado. Você não teria coragem de fazer isso com a sua família? Mas se eu abrir a minha rede social, eu vou mostrar para você 5 mensagens dos últimos 10 mensagens que eu recebi, que estão falando: pelo amor de Deus, faz um pix para minha família porque acabou o dinheiro. Hoje eu li uma mensagem de uma menina que falou: Dave, eu coloquei R$10 e ganhei 100. Então eu pensei: uau, que maneira maravilhosa. E aí ela gastou todo o dinheiro que ela tinha de reserva e ela não tem mais nada. Sabe o que essa mulher está pensando? Eu vou tirar minha vida acabou. Sabe, era só um gatinho pequenininho, era um tigrinho, era um gatinho manso que deu R$100 para ela no começo, mas agora roubou tudo que ela tem. O pecado é exatamente isso. Será que ninguém está entendendo? Ele chega de boa, com um sapatinho de algodão, ele entra na nossa vida, e quando a gente menos percebe, ele cresceu e ocupou um tamanho gigante, e de repente está tudo sujo, tudo apodrecendo, e a gente não entendeu que no dia que entrou era um Pincher 1 e agora virou um Rottweiler gigantesco na nossa casa. E o negócio do nosso tempo é justamente porque a gente não está vendo
Somos cegos guiando cegos. Como que alguém pode pensar que isso está tudo bem? Eu botei no Google, e quando eu pesquisei, a primeira coisa que falaram é: a possível regulamentação vai trazer muitos impostos para o país. Dane-se os impostos. Eu quero famílias, eu quero pessoas saudáveis dentro das suas casas, gente cheia do Espírito Santo. Para que mais imposto? Irmão, de verdade, para que mais imposto? Para roubarem mais de nós? Cadê o imposto que você paga? Pelo amor de Deus, eu não quero falar de política, eu estou falando sobre pecado, mas a gente não pode deixar o diabo nos enganar e a gente pensar que está tudo bem. O sangue de Jesus tem poder. Você vai nas escolas, as crianças estão dopadas de remédios. Você vai nas empresas, tem remédios na mesa, um para dormir, outro para acordar, outro para viver. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no nosso tempo? Nós temos um Deus perfeito e que tem poder para todas as coisas, e nós deixamos Ele de lado e estamos largados aos nossos próprios prazeres. Quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, nossa primeira missão é fechar as brechas que tiram Ele do nosso lugar, que tiram Ele de dentro de nós. Acordem logo, sabe? Acordem logo, acordem logo. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz, sabe? Eu marquei. Quando você lê a palavra, escute bem. Tem um texto bíblico de carta de Paulo aos Filipenses que ele diz: se nós resistirmos o mal, ele vai fugir da gente. Não, 3 aleluia, eu vou dizendo de novo. Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Você quer que eu fale de novo? Você quer que eu... Quem aqui já correu? Quem aqui já correu? Quem já correu? Você gosta de correr? Tem gente que gosta. Eu tenho um problema, eu não sei, não entendo. Eu amo correr. Meu Deus, para onde? Só para ir e voltar mesmo, no mesmo lugar. Mas vai mudar de cidade? Não, eu volto e fico aqui. Eu sei, a sensação, endorfina, dopamina, top. Meu, só sai ódio mesmo quando eu corro. Ódio, dor nas costas e dor na perna. Cada um com seus problemas, certo? A Bíblia diz que se nós resistirmos, o diabo foge, corre. Sabe qual que é o maior inimigo de uma corrida? A falta de resistência. A falta de resistência é o que faz a gente parar no meio do caminho. Então, quando nós perdemos a resistência, nós não chegamos no lugar onde a gente gostaria, certo? Quando a Bíblia diz resistam, é porque vem algo antes disso. Produz um relacionamento tão profundo com Deus, tenha uma vida tão extraordinária com Deus, que o diabo não consiga produzir cansaço em você e tirar o seu foco e a sua atenção. 3 irmãos acreditaram no que eu acabei de dizer. Quando você tem resistência, você não cansa de lutar, você não cansa de priorizar aquilo que é de verdade, você não perde a essência do teu coração, você guerreia contra as tentações, você batalha contra as propostas, você não fica cego. Na nossa cabeça se eu digo não, o inimigo vai embora. Não é se você diz não, é se você resiste dizendo não. É não hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não amanhã depois do amanhã. Entende? É um processo de resistência. É um processo. Quando eu olhei para isso aqui e eu comecei a falar: Jesus, responsabilidade qual é nisso tudo? Sabe, eu escrevi tanta coisa, eu queria poder dizer para você tudo aquilo que eu coloquei aqui na folha, mas tem coisas que você não entende se Deus não estiver dentro de você. Sabe qual que é o problema de quem está vivendo no pecado? É que ele está cego, ele não sabe que está vivendo no pecado. Sabe quem está se destruindo? Ele não sabe que está, não sabe. Eu vou te contar um negócio meu da minha vida particular. Quando eu estava namorando com a minha esposa, isso é uma coisa muito particular. O inimigo arrumou uma cilada contra o meu relacionamento. Eu vou te falar, meu lindo, minha esposa é a mulher da minha vida. Eu não estaria em lugar nenhum se Deus não tivesse me dado aquela esposa.
Eu não tinha noção do valor dessa mulher. Eu agradeço a Jesus, ela está no topinho da minha lista de oração. Eu começo agradecendo pela vida dela. Meu Deus, quem eu seria? Mas no namoro, olha que doideira. No namoro chegou uma crise. E nessa crise, onde eu fiquei cego, eu comecei a orar. E sabe o que eu orava? Deus, me dá um motivo para terminar com ela. O diabo ele é tão astuto que ele te cega e deixa você ainda orando. Ele te cega e fica dentro da igreja, tudo normal. Ele te cega e você segue o flow como se nada tivesse acontecendo, mas você já está cego e não sabe. Eu me lembro que nesse período de caos da minha vida, eu me lembro que um irmão, eu amava esse homem, ele é um homem de Deus. Ele falou para mim: o inimigo armou uma cilada contra o teu casamento. Eu não era nem casado, mas o Senhor já sabia que ela era minha esposa. E você já caiu, ele falou para mim. E você já caiu. Só que quando ele falou você já caiu, eu saí e pensei: coitado da carne, carnal. Olha, eu amava aquele homem, eu sabia que ele era um homem de Deus, eu acreditava naquilo que Deus usava ele. Mas no dia que foi para confrontar o meu pecado, eu disse que era da carne. Eu disse que era da carne. E eu não só disse, como eu acreditava que era. Porque o diabo entorpece os nossos sentidos. O inimigo, ele obscurece os nossos olhos. E aí, lindo, sabe o que aconteceu? Deus estava usando ele e eu estava cego. Só que aí eu tomei a decisão. Eu terminei com a minha esposa. Era só minha namorada. E eu terminei com ela de manhã. Só que como isso é ato profissional do inimigo, ele faz você fazer e depois faz você sentir vergonha do que fez. Ele te acusa exatamente no que ele te mandou. Ele te humilha exatamente aonde ele te prendeu. Você sabia disso? Oh, se eu pudesse contar todas as histórias que eu saí para você. Só uma, rapidinho. Meu Deus, muita fofoca. Mas não, deixa para lá. Cara de rico, mas tudo fofoqueiro igual. Uma pessoa traiu a sua esposa. Essa pessoa que traiu a esposa ouviu da amante dizendo: o dia que você deixar da sua esposa, a gente casa. Esse tonto deixou da esposa e foi até a amante e disse: eu separei, agora a gente vai casar. Aí a amante disse para ele: não quero mais, o que eu queria eu já consegui, eu destruí a tua família. Você acha pesado? O diabo faz isso todos os dias na vida de milhares de famílias. É um dinheirinho que não vai te fazer mal, pode colocar. Não vai fazer falta para você. É só uma mensagenzinha no WhatsApp, não tem problema nenhum, pode, não dá nada. É muito melhor pornografia do que ato sexual de verdade, não tem problema, não tem consequência. Não, pode fazer o que você está fazendo mesmo. Pode ser murmurador, pode falar mal de todo mundo, não afeta a tua vida não. É melhor, você desabafa, você rende a conversa, melhor. É assim, ó, astutinho, astuto, cheio de coisas que colocam a gente com medo. Sabe qual que é a parada do diabo? Te manter escondido, porque quando você está vivendo isso, você fica escondido, tudo te dá muito medo, porque você tem uma vida que ninguém sabe, tem uma prática que ninguém... Sabe o que eu recebo nas mensagens de gente que perdeu dinheiro? Minha família não sabe o que eu estou passando. Claro que não, o diabo te fez esconder, porque se você colocasse luz, alguém te ajudaria, mas como você escondeu, ninguém sabe no que você precisa. Entende? No dia que eu terminei com a minha esposa, eu terminei com ela de manhã. Quando eu terminei, parece que saiu a venda. Assim, fez, acordei. Meu Deus, irmão, uma mulher maravilhosa, linda. Jesus, nunca mais eu vou conseguir algo parecido, Senhor. Eu sou um teco-teco, o Senhor me deu um Boeing 747-800. Mas não era nada disso, era só, pensava comigo, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu terminei com ela de manhã, à noite eu consegui voltei. Casei com ela, estou até hoje casado, graças a Jesus. Não, mas eu sou um case de sucesso. E quem não conseguiu fazer isso?
E quem chega numa hora da vida que não tem mais o que fazer, porque foi cego, porque o entendimento ficou completamente obscurecido. O pecado é uma espiral que te leva para o fundo do poço, lindo. Eu preciso ser coerente com a minha geração. A gente precisa logo acordar. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora, e Ele não deixa você do jeito que você está. O Senhor, Ele abre os nossos olhos, Ele abre a nossa visão. O problema do nosso tempo não são os jogos de azar. O problema do nosso tempo não são os sites de pornografia. O problema do nosso tempo não é a galera do job. Não, meu lindo. O problema do nosso tempo é porque existe uma barreira entre nós e Deus que nós chamamos de pecado e que nós colocamos lá. Nós estamos tão longe de Deus que qualquer imbecilidade nos leva para mais longe dele. Nossa corrida não é para destruir o que está aí, é para a gente consertar aquilo que está aqui dentro, nosso coração. Deus entra, quebra todas as barreiras, destrói os grilhões. Eu me arrependo, porque senão, meu lindo, a gente vai tentar lutar e não vai acontecer absolutamente nada. A nossa geração precisa tirar o espaço que nós deixamos entre nós e Deus, e quando o espaço é estreitado, o temor volta ao nosso coração, os nossos olhos se abrem e todas as ciladas têm alertas dizendo: ei, não caia, não vá. A Bíblia diz: porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Nós só sabemos do escape quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Ele entra dentro de nós, os nossos olhos se abrem, e o gatinho, a gente descobre que no fim era um leão fantasiado, e que em algum momento vai ter o poder de nos destruir. E essa é a realidade mais importante do nosso tempo. Ou a gente acorda e tratamos a verdade da maneira certa, ou colocamos uma venda nos olhos e caminhamos em direção à destruição. Lembre-se, nós precisamos consertar aqui dentro. Nós precisamos consertar a nossa casa, nós precisamos consertar os nossos altares, nós precisamos restabelecer os princípios da nossa casa, porque senão nós estamos fadados a ser exatamente o que o mundo está produzindo. Pelo amor de Deus, nosso tempo está muito estranho. Eu estou lendo tanta coisa ultimamente que eu de verdade, a minha vontade é sair de tudo, deletar. Não quero saber mais, mas eu preciso saber, porque essa é a geração que eu tenho falado de Jesus. Me dói a alma, me dói o meu coração de ver as mensagens que eu recebo. Gente com a vida completamente destruída, casamentos destruídos, sabe, vidas duplas. Meu Jesus do céu, se você soubesse como é triste a vida de alguém que não vive a verdade. Ela é escrava da mentira. Eu quero que você saiba: o Senhor Jesus não te chamou para ser escravo. O Senhor Jesus não te chamou para que você ficasse preso, debaixo de jugo, debaixo de vício, debaixo de pecado. O Senhor chamou você para que você seja livre, e livre de maneira completa. Se tem qualquer coisa que obscurece os teus olhos, que te faz tomar decisões que prejudicam o teu futuro, que te coloca em situações de perigo, fuja, fuja, fuja e resista, que o inimigo vai vazar da tua frente, ele não vai suportar. Sabe, meu lindo, passe em revista na sua vida, aonde tem problemas abertos, sai desses negócios de jogos de azar, sai desse negócio de grupo de WhatsApp bandido que você tá. Foge, foge, foge pela tua vida, resguarda o teu futuro. Quando você faz isso, o Senhor garante o teu caminho, o Senhor defende o teu futuro, o Senhor defende a tua história. Você foi chamado para ser livre, não viva como um escravo. Eu vou te falar, alguém me mandou dizendo: David, a Bíblia não fala que vício é pecado. Eu tenho que, oh meu Deus, não é. Segunda Jéssica, capítulo 7, versículo 3. Como assim não é? Não tem nada escrito de vício. A Bíblia fala sobre domínio próprio. A Bíblia fala que domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Lindo, sabe o que o vício faz? Por primeiro, ele tira o teu domínio próprio. Ele tira de você a capacidade de escolher. Sabe o que a droga faz primeiro com o ser humano? Ele tira o poder de escolha. Não é mais você que escolhe, é o vício que escolhe por você. Como que isso não é pecado, se rouba exatamente um fruto do Espírito Santo de dentro de você?
como isso não te leva para longe de Deus. Entende que o nosso tempo está estranho? A gente está tentando justificar os nossos erros com erros ainda maiores. A gente está tentando tampar o sol com a peneira. A gente está tentando normalizar o que é estranho, o que não tem futuro, o que já se mostrou na história que vai dar tudo errado. Mas mesmo assim a gente está dizendo, não, está tudo bem. Sabe o que é isso? É o que a Bíblia fala de cegueira. Nós estamos sendo cegos. E aí precisamos de maneira urgente que o Evangelho entre na nossa vida. Quando o Evangelho chega, quando Jesus entra na nossa história, a primeira coisa que Ele tira é a venda dos nossos olhos. Eu preciso de verdade que essa mensagem chegue nas pessoas certas. O seu clamor não vai ser mais pelo aquilo que te aprisionou, mas por aquilo que pode te salvar. Sabe, por uma palavra que tem o poder de mudar a sua vida de verdade. Quando eu olho para Jesus falando arrependam-se, eu estou olhando para aquele que salvou a minha história, dizendo, se você se arrepender, tem uma chance para você. O sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia, lindo. Há uma chance para você, há uma porta aberta para você, há uma luz no fim do túnel para você, e o nome dele é Jesus. Não é outra pessoa se não for o Senhor. Entende? Eu tenho uma batalha na minha vida todos os dias, você tem a sua. Minha batalha é manter o meu relacionamento vivo com Jesus. Vivo, vivo, vivo. Quanto mais vibrante é o nosso relacionamento com Deus, menos brechas tem na nossa construção. Menos lugares para que o inimigo entre tem lá, não tem como. É como se fosse uma vedação de dentro para fora. As coisas para quem estão cheias do Espírito Santo são mais claras, existe clareza. Nós olhamos e sabemos que é perigo, e a gente não brinca com aquilo que é perigoso. Parece fofinho no começo, mas vai crescer e vai destruir você no futuro. Não mexa com isso. Lembra o que a nossa mãe dizia quando nós éramos pequenos? Com fogo e eletricidade não se brinca. Se você sabe que é perigoso, não comece. Meu Deus do céu, que delícia poder falar isso para você. Estou levinho. Senhor, dessas alminhas o Senhor não vai poder mais requerer sangue da minha mão. E se você viu essa mensagem e não mandar para alguém, ó, tua mãozinha agora, filho. Minha, ó, limpinha. E isso é uma coisa tão verdadeira. É tão verdadeira. Eu tenho filhos, lindo. Eu imagino o Senhor. A coisa que eu mais amo dos meus filhos é quando eu vejo um defendendo o outro, um protegendo o outro. Isso para mim alegra o meu coração. Eu não estou atacando você, eu estou protegendo você. Você é meu irmão, eu amo você, eu quero o melhor para você. E se eu, sendo fraco, falho, pecador, quero o melhor para você, imagina o Deus de todo o céu, de toda a terra, o quanto ama você e quer o melhor para você. Então, lindo, não se sinta pressionado, acuado, se sinta amado com essa palavra. O Senhor Jesus trouxe você agora nessa palavra para dizer, tem chance, deixa eu entrar na história, deixa eu perdoar os pecados, deixa eu fazer algo novo na sua vida. Eu quero libertar você dos vícios, eu quero colocar você no novo caminho, aonde não haverá condenação, não haverá culpa, não haverá desordem, não haverá nada que possa paralisar a sua história. É isso que Jesus quer. E sabe, a pior pessoa que existe é alguém que anda condenada na rua. Ela é arredia, ela tem medo. Quem vive vidas sombrias dessa forma, elas têm medo, elas padecem, elas nem sabem porque sofrem. Lindo, eu tenho um desejo para minha geração, e esse é o mais profundo de todos, sabe? É que a gente tenha encontros verdadeiros com Jesus,
que Jesus entre na história de maneira verdadeira e genuína, sabe? Quando Ele entra na nossa vida de verdade, é a melhor coisa da nossa história, porque nós começamos a ver, começamos a enxergar. É engraçado, o nosso sensor muda, sabia? Nosso sensor muda. Eu vou falar isso em algum momento ainda nessa série sobre esse sensor, mas ele muda, ele fica mais sensível. Eu já disse isso em outras mensagens. A minha esposa tem sensores mais sensíveis do que o meu para algumas coisas. Ela tem, já sabe, já. Irmão, ela tem um sensor para mulher bandida que é só Jesus. Ela, nossa, é impressionante. Ela, a bandida, pode escrever que é, pode escrever. E eu pensava no começo que era só com mulher bonita, mas tem as feias também que ela diz, é bandida igual. Parece besteira, sabe? Mas quando nós temos um relacionamento estreito com Jesus, os avisos de perigos ficam mais claros. Quando nós temos um relacionamento vivo com Deus, a gente cai em muito menos buracos, a gente tropeça em muito menos buracos, a gente consegue ver melhor. O meu convite para você é para que você deixe Jesus entrar de verdade dentro de você, para que Jesus abra os teus olhos. Lindo, a gente não pode ser conhecida como a geração que se perdeu. A gente tem que ser conhecida como a geração de avivamento, aonde o nome de Jesus foi glorificado, aonde leis justas foram estabelecidas, homens justos se levantaram, aonde Deus foi glorificado. Eu tenho esperança. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer, não vão prevalecer. Bom, o bom disso é que colocamos a luz em cima de problemas agora. E quando nós colocamos a luz, nós sabemos coisas que precisamos resolver. Se talvez existe algo que eu não falei aqui, mas o Espírito Santo tem o poder de colocar a luz aí, entende? Para que a gente não viva debaixo de culpa, para que a gente não viva debaixo de medo, mas que de verdade sejamos livres. Livres de verdade, sem nada que nos acuse, sem nada que nos condene, sem nada que nos coloque debaixo de opressão. Livres. Ei, livres, livres. Diga para quem está perto de você: Deus te chamou para ser livre. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus te chamou para ser livre. Nada nem ninguém poderá roubar essa liberdade de você. Entendeu? Vícios não podem fazer parte da sua vida. Uma vida dupla não pode fazer parte da sua história. Sabe, não, você não pode, isso vai aprisionar você. O Senhor não te chamou para viver afundado no pecado. O Senhor não te chamou para te deixar abandonado em qualquer lugar. Não, meu príncipe, princesa, o teu valor é gigantesco. Não deixe o inimigo falar que você não tem valor. Não deixe ele condenar você. Se tem um Deus que tem poder para defender a tua causa, Ele é o nosso advogado. Se você se arrepender de todo o coração, não há condenação que possa paralisar você, no nome de Jesus. Então, lindo, arrependa-se enquanto é tempo, pois o reino dos céus é chegado. Essa palavra é para você. É para você. Feche as brechas, tampe os buracos e deixa Jesus ser o centro da sua vida, porque nada vai poder paralisar aquilo que Deus tem na sua história, em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora por pessoas que estão ouvindo, assistindo essa palavra e talvez estão sobrecarregadas de circunstâncias que semearam de maneira desgovernada e agora estão colhendo consequências drásticas. Senhor Jesus, Deus, entra com providência agora
Entra com cura, entra com libertação nessas histórias, Senhor Jesus. Nós não queremos ser escravos, nós não queremos ser, Jesus, marginalizados na história que o Senhor trouxe para a nossa vida. Jesus, nós queremos viver de maneira plena os teus sonhos sobre a nossa história. Nada, nem ninguém, nem adversário nenhum poderá ter o poder sobre nós. Jesus, se existe qualquer problema, se existe qualquer dificuldade, nós nos arrependemos agora, Senhor Jesus. Rasgamos os nossos corações e dizemos que estamos disponíveis e dispostos a viver a tua palavra, não mais aquilo que cremos pelos nossos olhos, mas aquilo que cremos pelos nossos ouvidos, através daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Não seremos escravos desse tempo, não seremos a tua vergonha nessa terra. Não, Jesus, nós queremos ser filhos que damos alegria, que te enchemos o coração de alegria, Senhor, e não de tristeza. Renova a nossa vida, não nos deixa sujos, não nos deixa caídos no chão, nos ajunta, Senhor, nos levanta com a tua mão forte e nos faz viver aquilo que o Senhor deseja. Nós não seremos mais escravos, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Ó, isso nós estamos em janeiro já. Hoje eu estou muito feliz. Nós estamos agora na metade da série Boas Notícias. E a palavra de agora, eu tenho certeza que vai chegar na hora certa na sua vida, em nome de Jesus. Eu só quero te pedir um favor, só rapidinho. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, entendeu? Se inscreve no canal, é rapidão. Você se inscreve, ativa o sininho, o númerozinho sobe. Já pensou? A gente vai chegar. Nem que... Eu vou mandar para minhas tias, aquelas mais velhas, para mandar para as tias. Você pede para se inscrever, que a gente vai chegar aí em 2023. É o ano do 10 milhões. Se não for também, deixa para 2024, né? Não, amém não, irmão, pelo amor de Deus. Falta de fé. Não. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, eu vou falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui. Eu amo pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz. E o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão. Acho que é porque eu tô de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Não, tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo, Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus.
Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar pro lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir pro lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não é encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, poxa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Mas que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica, linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Eu falei, que é isso? Irmão, falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época. Tava pior, eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que eu tava que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil, ela olhava, eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa, indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. O que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa,
com a gola verde, com o xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros meus primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é Missão Impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho noivo, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões e que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela e o final da história você já sabe. Casamos, temos 3 filhos e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você. Eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano, nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa, olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando, oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje? Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei
que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias, Jesus respondeu tudo que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor, porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz: olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo: eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim: eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim: aham. Eu segui o telefone e falei para Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente.
Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é: pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Foi por isso que eu vim de jaqueta. Olha a tua opinião. Olha a tua vontade de se meter. Olha a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu. Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje. Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço, dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse, como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente já pega no feeling, tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que Ele toma a gente sente. E é assim que um belo dia você, quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. Ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal, mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho, e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção. E 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Mas não tem árvore. Vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando
tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém. Faz um compromisso com quem veio com você. Fala assim: ei, se você vê eu me metendo no que não deveria, me lembra de hoje, porque eu sou metido profissional. Fique de pé, por gentileza. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acordo amanhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto, mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer duas perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. Minha função na terra é uma só. Eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação, só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou eu vou. Ou talvez você falou assim: nossa, coraçãozinho fica quentinho, quer ver especialmente é legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo, e essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje, se reconciliar. Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar, você já começou, meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio. E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sou pecador, que tua morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus, para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus, um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. Duas perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2, 3. Quem está tomando essa decisão? Não. Oh, não vou dar double check.
Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode dizer, promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode que eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: oh, eu? Você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo. Aonde tiver alguém com certeza, levante a mão. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigado, Jesus maravilhoso. Te amo, Jesus. Que Deus seja muito maravilhoso na história do nosso canal, Senhor Jesus. Recalava, chega, calmarabaço. Aleluia. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Repita comigo, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.